Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa próxima aula do módulo 8, explorando as Escrituras, estudo bíblico indutivo. Na aula 88, eu quero falar sobre o processo da observação no estudo bíblico indutivo. Então, hoje nós vamos focar no processo da observação. O que eu quero aqui é levar você a desenvolver a habilidade de observar cuidadosamente o texto bíblico. Então, a primeira coisa é observar, e isso é essencial no estudo bíblico indutivo. Vamos lá. O que é observação? Observação, ele é o primeiro e mais essencial passo do estudo bíblico indutivo. Então nós estamos no ponto importantíssimo. Ele trata-se de ver o que o texto realmente diz. Então, o que vou passar aqui para você é para ajudar você a enxergar o que está no texto. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, esse texto aqui, eu leio o texto e eu já dou a resposta. Eu falo, mas como é que você percebeu isso tão rápido? É porque está ali, está diante dos nossos olhos e eu vou ajudar você a descobrir isso agora, ok? Então, ele é um processo que não vou interpretar agora, eu vou observar, ok? Eu não vou ter uma interpretação prematura. Então, vamos lá. É um processo de leitura repetida. Ah, pastor, eu sou tão preguiçoso. Você não vai conseguir estudar a Bíblia. Joga essa preguiça fora. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai aprender com a formiga, o preguiçoso. Vamos lá. Ele é um processo de leitura repetida, intencional e atenta. Então, aqui o estudante, ele identifica todos os detalhes. Palavras, ações, estrutura, repetições, ênfases, contrastes, entre outros. O Key Arthur ele vai dizer assim: é preciso enxergar antes de interpretar. Você pode repetir comigo? Vamos lá. É preciso enxergar antes de interpretar. Mais uma vez, é preciso enxergar antes de interpretar. Você já conhece uma pessoa que ele é apressada em falar? Vê o quanto ele erra? Porque ele nem ouve e já está falando, no texto bíblico é assim, tem gente que ele mal terminou o versículo e já está em a interpretação do versículo. Vai errar, vai errar. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você vai ler Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Se você está assistindo a aula, dá uma pausa aí, ok? Você vai ler Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, 3 vezes. Aí você vai anotar o que você vê. Você vai anotar assim, quem está envolvido, o que fazem, o que dizem, o que acontece e quando acontece. Faz isso aí, né? Porque isso vai te ajudar muito. Quanto mais você observa, mais profunda será a sua compreensão. Então, quanto mais você observa, mais profunda será a sua compreensão. A observação ela vai abrir os olhos espirituais para você perceber verdades que passam despercebidas em leituras superficiais. Então vamos lá. Quais perguntas essenciais eu faço na observação? Então vamos lá. O segredo da observação está em fazer pergunta para o texto. Deixe o texto responder. As perguntas básicas são: o que? Aí você vai perguntar: o que está sendo afirmado? Qual é o tema? Qual é a ação? Então você vai perguntar o que? Identificou o que? Agora muda a pergunta. Quem? Quem está envolvido? Quem está falando? Quem está ouvindo? Já sabe quem está participando desse trecho da escritura que você está lendo? Agora vamos para quando? Quando aconteceu o fato? Em qual é o tempo histórico? Ou o sequencial? O que está acontecendo logo em seguida? Então eu já sei o que, eu já sei o quem, eu já sei o quando. Então vem a próxima pergunta: onde? Onde qual é o local geográfico? Há deslocamento para chegar ali? Está acontecendo em uma nação vizinha de Israel, em Israel, sai em Israel, qual o lugar de Israel? E aí eu venho com a próxima pergunta: por quê? A propósito ou explicação dada no texto não é a sua explicação, é do próprio texto. No texto tem.
E a última pergunta é como? De que maneira o fato aconteceu? Há detalhes no modo que aconteceu? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo na prática juntos? Vamos pegar um texto conhecido, 1 Coríntios, não, Atos 1:8. Atos 1:8. Vamos pegar Atos 1:8, que é muito conhecido. A gente sabe ele até de cor. Atos capítulo 1, verso de número 8. Olha o que Jesus diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vamos lá. Atos 1:8. Primeira pergunta. O que? O texto responde. Receberão poder. Quem? Ele está falando para os discípulos. Quando? Quando o Espírito Santo vier. Onde? Em Jerusalém e até os confins da terra. Por quê? O próprio texto diz, para serem testemunhas. Eles vão ser testemunha como? Com o poder do Espírito. Então você percebe que essas perguntas ajudam o aluno a mergulhar no texto, a entender o texto, a examinar suas partes com atenção e cuidado. Isso vai fazer com que você não erre a interpretação. Então, já fizemos as perguntas, vamos para o próximo ponto. Características literárias. A observação, ela inclui o reconhecimento de recursos literários usados pelo autor bíblico. Alguns elementos importantes que devem ser anotados. Palavras-chave, termos que se repetem ou são centrais na passagem, como fé, graça, luz, amor, perdão. Ok? Segundo, conectores. Palavra como mas, portanto, porque, então. Porque traz uma relação de ideias que estão ali no texto. Terceiro, tempos verbais. Indicações contínuas, ações passadas, ações futuras, isso vai revelar a progressão do texto. Então, isso vai me ajudar muito na interpretação. Outra, repetições. Frases ou temas repetidos geralmente indicam uma ênfase. O autor está te chamando a atenção para isso. Vamos lá, tem contraste e comparações? Por exemplo, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como a da águia. Comparação. Tem, né? Melhor serem dois do que um. Então, preste atenção nisso. E depois, listas. Quando há vários itens ou ações em sequência, observe a ordem. A ordem. Então, tem itens, tem ações e está ali listadas. Observem a ordem, isso é importante. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, identifica a lista do fruto do Espírito. O que você vai ver ali? A ausência de conjunções e o tempo verbal. O que isso quer dizer? Isso ajuda a compreender que se trata de um conjunto, não de um fruto isolado. Então, são nessas perguntas, nessas observações, que eu vou conseguir entender o texto melhor. Vamos lá. Análise de fatos no texto. Né? Além da linguagem, é fundamental prestar atenção nos fatos narrados. O que cada personagem diz, o que cada personagem faz. Qual é a reação dos outros? Por exemplo, quando Jesus ensinava, qual é a reação dos discípulos? Qual é a reação do povo? Qual é a reação dos religiosos? Ok? Então, qual é a reação dos outros? Há detalhes sobre o texto? Por exemplo, clima, estado emocional. Por exemplo, pegarmos 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver o estado emocional de Elias. Vamos perceber isso no diálogo dele com Deus. E qual é o contexto histórico e geográfico? Então, a observação dos fatos vai te ajudar a construir a cena e a entender a intenção do autor. Por exemplo, em João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Né?
Vamos lá, Jesus está em um poço ao meio-dia. Meio-dia o sol está como? Muito forte. Né? O que eles vão fazer ali? Vão quebrar barreiras culturais. O próprio texto vai dizer isso. E não só culturais, mas sociais também, por ser um homem ou uma mulher. Né? Nós vamos ver que a mulher passa da desconfiança à fé. O início do diálogo, ela demonstra desconfiança. Depois ela mostra fé. Então, esses detalhes enriquecem. Esses detalhes da leitura preparam o caminho para uma interpretação fiel ao texto. E aí vem algo que eu queria te ensinar, que é o uso das ferramentas auxiliares. Vamos lá. Embora o método indutivo ele priorize a leitura direta da Bíblia, ferramentas auxiliares são muito úteis na observação. Eu tenho essas ferramentas. Por exemplo, dicionários bíblicos, ajuda a compreender as palavras no original ou com significado histórico. Mapas bíblicos esclarecem onde os eventos ocorreram, a distância entre os lugares. Tabelas cronológicas vão situar o texto no seu momento histórico. Né? Paralelos e referências cruzadas. O que são referências cruzadas? Esse texto aqui, ele aparece em algum outro lugar da Bíblia, ou esse assunto. Então, isso vai mostrar onde aquele tema ou personagem aparece. Por exemplo, se você usar um texto, usar um mapa ao estudar o Êxodo, vai mostrar o caminho do povo de Israel e ajudar você a compreender a jornada, tanto espiritual como física daquele povo. E, por último, o resumo da observação. Depois de observar o texto com atenção, é essencial sistematizar o que foi aprendido. Isso pode ser feito como? Por meio de um esboço com pontos principais, eu vou escrevendo, um resumo narrativo do texto, né? Um quadro com personagem, ações e lições, um gráfico visual que mostra ali sequência ou contraste. Então, o resumo ele será a base para o próximo passo, que é o quê? A interpretação. Exemplos práticos. Vamos lá, Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20. O que você precisa identificar? O que nós identificamos ali? Onde Jesus estava. Onde ele estava? Decápolis. Ah, eu não sei o que é Decápolis, pastor. Você vai procurar para você entender. Vamos lá. Quem era o endemoniado? Você vai procurar. Como ele agia antes e depois da cura. Como ele era antes, como ele é depois. Né? O que as pessoas pensaram e disseram. O que Jesus ordenou a ele no final. Se você fizer isso, você vai fazer um esboço com esses tópicos. Faça com que uma frase, depois que você tiver esses tópicos, use uma frase para você resumir todo o tema principal. Pastor, como é que eu resumo essa história numa frase? Se você entender toda a história, você consegue. Se você tiver dificuldade de entender, você vai ter dificuldade de resumir em uma frase tudo que você leu e tudo que você colocou ali no seu esquema de estudo. Então, chegamos ao final da segunda aula do módulo 8. E eu espero que você esteja aprendendo. Comece a colocar em prática. Estudo indutivo, ele exige de nós muita dedicação, mas daqui a pouco vai ser tão natural, você vai estar interpretando a Bíblia tão profundamente. Então eu quero aqui abençoar a sua vida. Que bom ter você aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos para a terceira aula do módulo 8.